Eu quero agradecer o convite para poder falar do movimento Setembro Amarelo e fazer uma pequena reflexão sobre esse movimento que surgiu alguns anos atrás, justamente para trazer à tona uma questão que muitas vezes fica escondida debaixo do tapete, né? E a ideia do Setembro Amarelo, então, é justamente tirar o tapete, né, de onde as coisas foram colocadas e a gente conseguir fazer uma reflexão, então, do conteúdo que estava debaixo do tapete, para que seja feita, então, uma faxina, né, uma preparação para que as coisas fiquem um pouco melhores. Bom, o Setembro Amarelo, como eu falei para vocês agora, é um movimento que se estabeleceu de alguns anos para cá através da ação pública, não tem vínculo governamental, político, ideológico, é somente mesmo um momento para a gente poder fazer uma reflexão sobre um tema tão importante, tão sério e que é preocupante porque é um problema de saúde pública, é uma das condições de contaminação mais altas do planeta. Muitas pessoas morrem por suicídio por dia em todo o planeta. Então, tratar desse Setembro Amarelo é justamente tratar de um alerta, né? De um alerta que a gente possa, amarelo no sentido de piscante, para que a gente possa chamar atenção sobre isso. O mês de janeiro tem sido chamado do Janeiro Branco, que é justamente o movimento em que se faz uma reflexão sobre a questão da saúde mental. Aí é uma abertura também para que a gente possa tratar dessas questões. Então, eu queria trazer para vocês a questão de que a palavra suicídio, ela veio do latim, sui, né, que significa a si mesmo, e sedere, que significa matar, golpear, ferir-se mortalmente, tá? Então, a palavra suicídio foi usada pela primeira vez pela teologia, lá pelo século XII da era cristã, justamente por um teólogo que estava tentando definir esse fenômeno que já acontecia naquela época, tá? Lembrando, fazendo um pequeno parênteses, que houve uma tradição cultural, não muito longe do nosso tempo, em que o suicídio ele era um ato cultual, ou seja, alguém só adquiriria honra se de fato se matasse. Dentro de uma moral muito rígida, até algum tempo atrás, e não muito tempo atrás, alguém que se implicava em algum tipo de problema, algum tipo de situação, o único recurso que ele tinha para sair dessa situação era cometendo suicídio, aí ele voltaria a ter um prestígio moral, mas já morto. Isso me parece que não é muito funcional. Então, o suicídio já é um fenômeno narrado com textos e documentos desde o século XII da era cristã, a partir de um filósofo francês, de um filósofo e teólogo francês. Bom, nós temos três possibilidades quanto à questão do suicídio. Primeiro, a ideação suicida. Ideação implica em que alguém deseja ou pensa cometer suicídio, tá? Ele só fica elucubrando, ele fica pensando, ele fica planejando, mas ele não vai ao ato, ele não vai para o segundo momento. Então a ideação suicida já é um problema desconfortável, tem a ver com relações emocionais, afetivas, que daqui a pouco vou tentar trazer. Nós temos então a segunda condição, que é de fato a intenção suicida, ou seja, da ideação de ficar desejando, querendo pensar e planejar. Nós já estamos agora no segundo momento em que o sujeito já decidiu e ele já tem um plano para poder acabar com a própria vida, tá ok? E nem sempre daquele modelo que a gente conhece, né? De uma forma violenta, mas pode produzir acidentes, pode escorregar em algum lugar, cair de uma altura sem querer, enfim, tá? Então existem muitos acidentes que muitas vezes podem esconder intenções suicidas. Então, quando a gente está falando nesse segundo ponto de intenção suicida, o sujeito já está em ação, em prática, já escolheu o jeito, o meio de conseguir executar a própria morte, mas sem o efeito morte, sem resultado morte. Então, ideação, pensar e desejar morte, é o suicídio. E intenção suicida é já começar a planejar a ação da própria morte, tá? E já é praticado, já é tentado, só que acaba não dando o resultado que ele desejava, que era o resultado morte. Não acontece. Nós temos o último estágio, que esse, infelizmente,
é o suicídio consumado. Então, dentro dessas três condições, o suicídio é respeitado ou é observado, e é importante pontuar que todos nós humanos passamos por pensamentos de morte, mas isso não implica em ser uma intenção ou ideação suicida, tá? A gente às vezes está estressado, cansado, chateado com alguma coisa, e com isso então a gente fala, se eu morresse, se eu não existisse, enfim, mas isso não é um pensamento, uma intenção suicida. Contudo, é importante que se fale sobre isso. A ideia do movimento Setembro Amarelo é que as pessoas comecem a falar disso e não ser tratado com aquela frescura, é bobagem da sua cabeça, tira de lá, e você é firme, você tem tudo na vida. Não é por esse caminho que a gente se defende de alguém que esteja com essa fala, com essa conversa. É importante encarar isso de uma forma dialógica, ou seja, dialogando, conversando com elas, tá? Então, em cima desse breve e momentâneo introdução, é importante pontuar que o suicídio é sim um fenômeno facilmente praticado no mundo todo, tá ok? Bom, o que leva alguém ao suicídio? Muitas perguntas, né, me vêm desse jeito. Tanto no campo da filosofia quanto no campo da teologia, as pessoas me perguntam o que leva alguém ao suicídio. Bom, o que leva alguém ao suicídio, impreterivelmente, é uma alteração de consciência, tá? Alguém que teve alteração de consciência, ele pode sim ser um paciente suscetível ao suicídio. O que é alteração de consciência? Loucura? Não só. Raiva, impulsividade, contrariedade, tentativa de vingança, fazer o outro sofrer, criar um estrago no meio da família, entre os amigos, no trabalho. Então, a alteração de consciência não ocorre só nas pessoas que estão com problemas e transtornos mentais graves, tá? Lembrando que depressão é sim um transtorno mental. Tá? É importante pontuar que suicídio sempre tem duas combinações bombásticas: depressão e impulsividade. Tá? Toda vez que houver uma depressão e houver um ato que starte uma impulsividade, esse sujeito pode partir para o suicídio sem ter, às vezes, pensado num daqueles três pontos que eu falei, justamente a impulsividade. Então, o que leva a isso tem a ver com essas questões de alteração de consciência, lembrando que a alteração de consciência nem sempre tem a ver com algum problema de saúde mental, como a depressão, por exemplo, ou a ansiedade, às vezes irritação, nervosismo, alguém frustrado, chateado, como eu falei, ele acaba partindo para o ato sem se dar conta de que fez isso, tá ok? Quero considerar aqui também que álcool, droga, qualquer tipo de droga, medicações psiquiátricas tomadas sem orientação médica também podem promover problemas de saúde mental e acabar tendo como efeito a condução à própria morte do sujeito. Então, a gente vai ter um sujeito, tá, que tem um perfil, tá ok, provocado pelo próprio ambiente, ok, pelo que ele está vivendo, uma tristeza, uma angústia, uma chateação, um diagnóstico complicado de uma doença, a separação de um problema, de um casamento, enfim, o desvínculo de alguma coisa, isso pode fazer com que haja alteração de consciência, mesmo que essa pessoa tenha saúde mental preservada. E aí o fenômeno surpresa, né? Porque muitos que cometem esse tipo de situação acaba ficando muito confuso. Houve um suicídio ocorrido há uns 4 anos atrás, de um rapaz que estava brigando com a namorada no celular, e brigando, xingando, e aí ele disse para ela: você vai se arrepender muito do que você está fazendo comigo. E se jogou na frente do trem. Tá? Ele tinha ideação suicida? Ele tinha intenção suicida? Não propriamente dito, mas a raiva, a fúria, a frustração da conversa que estava tendo com a namorada e o castigo, né, que impôs a ela, porque tecnicamente ela é culpada, não é, mas ela é tecnicamente culpada de ser a autora, né, ou a motivadora do suicídio desse rapaz, e foi um suicídio muito complicado, porque isso ficou gravado na conversa, isso pode ser tomado, e de fato foi descoberto isso, tá? Bom, pessoal, existe uma outra questão que me fazem, né?
Como identificar uma pessoa em risco, né? E como que a fé pode ajudar essa pessoa? Queridos, é o seguinte, identificar uma pessoa em risco, você precisa ser observador, tá? Então, quem vai poder identificar é alguém que observa, tá? Normalmente, profissionais da saúde mental, filósofos, ministros, eles têm uma habilidade natural, dado a própria formação, a poder identificar isso. Um leigo geralmente não tem, mas ele tem que usar o bom senso. Tá? Quando há assuntos repetitivos, quando há questões faladas, ou quando a pessoa se queixa muito de que está frustrada, está cansada, está chateada, que a pessoa não aguenta mais, são momentos em que um leigo também tem que considerar a possibilidade de que essa pessoa esteja sofrendo uma alteração mental e que não tenha propriamente ainda uma intenção suicida, mas já desenvolvendo uma ideação suicida. E aí, então, um intercurso de uma conversa. E aí se comprometer com essa conversa. Não é só falar, eu vou mandar você para o psicólogo, vou mandar você falar com o pastor, vou mandar você falar com o filósofo. Não. Você falar com essa pessoa. Mas é meu filho, é minha mulher, é meu marido, é meu irmão, é meu vizinho, não importa. Há um comprometimento e esse comprometimento é uma questão importante. Então você pode identificar, você pode perceber, mas se você não se comprometer em auxiliar essa pessoa, conversando com ela, talvez a omissão acabe provocando, sim, uma ideação suicida que desenvolve por uma intenção suicida e um suicídio tentado. E se não houver morte, que bom, a possibilidade de ressignificar a vida, e se houve um suicídio consumado, já temos perdido essa pessoa. Então, é importante que quem puder ser identificador e quem é relacionado, tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto na família, nós encontramos pessoas com essas queixas e a gente pode intervir perguntando, está acontecendo algum problema? Eu posso ajudar em você em alguma coisa? Mesmo sendo leigo. Aí você pode consultar pessoas, amigos, sempre alguém conhece um psicólogo, sempre alguém conhece um filósofo, sempre alguém conhece um teólogo que pode auxiliar, alguém um pouco mais importante pode auxiliar nessa questão, tá ok? Há um paradoxo em que fé, muitas vezes, é tomada como fraqueza por quem comete suicídio, tá? Faltou fé. A gente tem que também sair de um pouco do fator moral de acusador, porque a moral tem dois sentidos, né? Eu tenho a moral que é positiva e ela vai sempre fazer esse sujeito que é alvo da minha moral a emancipar, superar as coisas. Tá? Então eu também tenho que mudar alguns conceitos morais se eu quero ajudar alguém. Ou que eu tendo fé, esteja passando alguns problemas onde a moral negativa vai me cobrar, vai pesar mais, vai me criar um problema e às vezes o único recurso possível será então sair do jogo. E sair do jogo pode ser suicida. Então a gente tem que pensar que existe a moral positiva, aquela em que eu perdoo, dou segunda chance, eu converso com a pessoa, tento entender o lado dela, empatia. Empatia é se colocar dentro do pathos. Pathos, a palavra patologia vem de paixão, de sofrimento. Então, toda vez que eu tenho empatia, eu estou entrando dentro da dor do sujeito. Eu estou entrando dentro, tentando compreender o que aquele sujeito está vivendo. E não partindo do pressuposto, vai para o inferno, vai morrer, tem que abandonar, tem que jogar fora, tem que matar. Tá? Não é por aí, porque essa moral negativa é uma moral legalista punitiva, que ela leva à morte. Se não a morte real, no caso do suicídio, a morte moral, a pessoa é extinta, ela é excluída de um grupo. Quando eu penso na moral positiva, eu estou pensando em alguém que tem uma dificuldade, está passando por uma questão na qual ele precisa de alguém que o compreenda. Simplesmente isso, que alguém possa compreendê-lo e ajudá-lo. E aí então eu tenho que olhar as pessoas ou olhar a mim mesmo com uma moral positiva, tá? Lembrando que moral é uma coisa que se constrói no grupo social e a gente escolhe padrões entre valores negativos e valores positivos. Para eu poder sair da minha moral e chegar na moral do outro é a palavra empatia. Eu tenho que ter empatia por essa pessoa ou pelas pessoas de uma forma geral, né? E é óbvio que quando a gente pensa em fé, a gente está pensando na fé que emana do sagrado, do divino, da transcendência espiritual. A fé é fundamental para que alguém consiga vencer tanto a ideação suicida quanto a intenção suicida, tá? A fé é a firme, é a certeza
a firme certeza daquilo que se espera, mas ainda não se vê. O que eu trago para essa questão da fé? A certeza, a convicção da lógica, a convicção da inteligência de que as coisas vão melhorar, tá? De que as coisas ruins hoje vão melhorar. Eu posso não ver nenhuma luz no fundo do túnel, mas eu posso imaginar que o fundo do túnel seja uma curva. Então, se eu estou no fundo, estou iniciando uma curva e eu olho para frente, não tenho luz nenhuma, eu posso imaginar, puxa vida, lá é uma curva. E quando eu virar a curva, eu vou ver a luz no fundo do túnel. O túnel nem sempre é reto, tá? Ele pode ter ângulos de 90 graus, como ele pode ter uma curva, tanto acentuada à esquerda ou acentuada à direita. Então é importante que a gente possa entender a fé como a possibilidade de ver uma luz quando ela não existe, tá? Mas ela não existe aos meus olhos, nos olhos humanos, mas na lógica, na capacidade intelectual, na capacidade de transcendência com Deus, a gente pode encontrar um caminho mesmo que não haja luz. Até porque Jesus diz que ele é a luz do mundo. Então, eu gosto muito de pensar que a certeza das coisas que se espera e não se vê, elas serão iluminadas pela própria palavra de Cristo, a própria luz de Cristo, tá? Agora tem a questão de cristãos que cometem suicídio, né? Já ouviu falar isso? Já ouviu falar de ministros, de irmãos e irmãs que cometem suicídio mesmo sendo cristãos? Aí eu posso trazer para vocês a ideia de que o sofrimento, a questão da alteração da consciência foi muito mais alta pelo estresse, pela pressão, pela cobrança, por alguma questão que a pessoa não consegue compartilhar, não consegue dividir, e aí esse suicídio é uma surpresa para todo mundo, porque todo mundo fala, mas como aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquele missionário, aquele reverendo cometeu suicídio, né? Pode acontecer, porque todos somos submetidos à mesma condição, aquela condição do bem e o mal que nós herdamos, né, de Adão e Eva, depois da perda da inocência. Então, toda a mente humana, ela é em si só bipartida, tá? Entre o bem, que é a essência da criação, e o mal, que é justamente a essência da desobediência ou da perda da inocência, tá? Então, a gente pode usar princípios de fé, tá? Não só contando com a fé das pessoas, mas a sua própria fé, de que Deus pode usar a sua fé para ajudar a outra pessoa a superar essa condição, tá? E aí vem uma outra questão que muitas vezes, recorrentemente, me perguntam: o suicídio é a igreja, né? Como tem sido essa relação histórica? Como a igreja tem refletido e cuidado dessa questão? Queridos, esse é o ponto. Lembra que eu falei para vocês que a primeira vez que a palavra suicídio aparece num tratado teológico / filosófico foi feito por um teólogo no século XII da era cristã, já era um problema da igreja. Já era uma questão que acontecia na igreja, tá? Já era uma situação comprometedora da igreja. E quando a gente está pensando no 12º século, nós já estamos pensando 1.200 anos após Jesus, onde o cristianismo está solidamente colocado. Tudo bem que está aí sobre a égide da igreja romana, mas o cristianismo estava solidificado. Mas ele tinha uma moral muito difícil, né? Uma moral muito punitiva, tá? Uma moral muito cobradora, onde o ser humano não tinha um valor pessoal, antropológico tão acentuado. E ele era submetido muitas vezes a pressões, tá? Então, quando esse teólogo / filósofo francês traz a palavra suicídio, essa palavra se torna popular. Então, a igreja tem se dado conta, desde o século XII, de uma questão que até hoje, no século XXI, 9 séculos depois, quase 1000 anos depois, essa solução não foi tratada ainda. E muitas vezes ele é colocado, lembra debaixo do tapete? Tá, vai se colocando debaixo do tapete, está na hora de o Setembro Amarelo, esse movimento, tirar o tapete de todas as coisas escondidas e a gente fazer a faxina necessária, porque o suicídio também tem um comprometimento de contaminação, assim como o coronavírus se contamina de um para o outro, o suicídio também é um ato que se contamina, daí porque ele pode ser prevenido, aí tem que fazer uma profilaxia, a palavra profilaxia significa fazer uma preparação para que a gente possa ter esse assunto fluido, tá? Não só espiritualizando todas as coisas, mas também lembrando que somos humanos e que vivemos situações muito complicadas, tá?
E a igreja tem refletido muito pouco essa questão. Tá? Quando a palavra questão me vem à mente, sendo filósofo, é uma questão para a gente colocar à mesa e debater e perguntar para cada um dos debatedores sentados à mesa ou sentados à cátedra o que eles interpretam dessa palavra, o que é suicídio para eles. O que o suicídio tem provocado neles? Que fantasias, que medos, que pavores ou que sensações prazerosas ou contraditórias isso pode suscitar na pessoa. Então, a partir de um debate, de uma conversa onde a moral seja sempre positiva, a ética sempre seja positiva, nunca punitiva, nunca legalista, para que as pessoas não tenham medo de falar. Para que as pessoas possam falar livremente, sabendo que elas não serão julgadas e nem apontadas, e nem acusadas, porque muitas pessoas são acusadas de falta de fé ou de falta de espiritualidade porque estão sofrendo, queridos, tá? E quando a Igreja de Cristo não consegue compreender que uma pessoa que sofre está dentro de um corpo humano, dentro de uma situação psicológica, psicossocial, no ambiente social, é óbvio que ela vai ter sofrimento, tá? Daí porque Paulo fala em Romanos 12, transformados pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento, daí porque Tiago 5,16 fala confessai com os outros. A palavra confessar não é só porque fez coisa errada, não é a ideia do confessionário, lá como a gente viu da Igreja Romana, ou praticada pela filosofia desde Empédocles, 5 séculos antes de Cristo, mas a palavra que cura, né? A palavra dita com um parceiro, com um irmão, com uma irmã, com alguém que tenha boa vontade, que seja alguém com empatia, para que essa situação seja tratada e que essa pessoa possa, então, ser curada pela palavra. E aí eu quero trazer a ideia de que Jesus é Logos, Logos é palavra. E se Logos é palavra, Logos cura. Então, a ideia desse confessar em Tiago 5,16 implica, fala do seu sofrimento, fala da sua angústia, fala da sua frustração, não é para ficar lamentando, porque tem pessoas que criam hábitos de lamentar, lamentam o tempo todo, tá? Isso é um hábito aprendido, a gente tem que aprender a mudar esse hábito e compartilhar necessidades focadas, objetivas, para que elas possam ser tratadas. Porque aquele que é murmurador, aquele que é lastimador o tempo todo, ele criou um hábito, ele condicionou a mente dele e não percebe, não vive a renovação da mente. Tá? Daí porque se prega tanto, estuda tanto, daí porque se ministra tanto, faz tantas reuniões, inclusive do movimento do Setembro Amarelo, colocando esse tema à mesa para que as pessoas falem livremente, tá? Na ideia de que a gente pode, de fato, propiciar a essas pessoas capacidade de autorreflexão e de superação. E aí alguém que murmura não vai nunca se ouvir. Tá? O tempo todo se queixando, ele não se ouve. E é fundamental que as pessoas passem a se ouvir, não só pensar, mas quando elas falam e se ouvem, o acesso neurológico dessas informações vão para outros lugares, né? E se distribui entre o cérebro, e aí você começa a ter uma questão chamada ponderação e reflexão. Reflexão é ver-se no próprio espelho, né? E quando a gente se vê no próprio espelho, a gente encontra alguns resultados, tá? Então é importante a gente pensar nessa condição de que, de fato, a igreja ela é um veículo fundamental para a saúde espiritual, acima de tudo, porque lá as pessoas se convertem, saúde psicológica, porque elas recebem palavras novas que geram um novo repertório, ressignificam as coisas de uma forma diferente, o que era ruim se torna bom, bem como a Bíblia fala, o que matava não mata mais, o que minta não minta mais, enfim, tá? Quem faça fofoca não faça mais. Então a gente muda o nosso repertório e a partir de um repertório cristão, tá? A gente passa então a pensar de uma forma cristã e é óbvio que o Espírito Santo ilumina e vai consolando a gente nessa caminhada, tá? Então a igreja precisa refletir essa questão porque a igreja é um pequeno pedaço de toda a sociedade. Tá? Assim como a escola, o trabalho, é um pequeno pedaço de toda a sociedade. Só que o foco, o objetivo da igreja é justamente trazer para as pessoas um alimento espiritual e que elas possam, então, nesse alimento espiritual, serem nutridas, tá? Para que elas possam ter qualidade de vida, tá ok? No trabalho eu vou trabalhar, na escola eu vou aprender, enfim, as instituições, todas elas representam um pequeno cosmos, um pequeno microcosmos de todo geral. Então, na igreja, nós temos pessoas
com ideação suicida? Temos, irmãos. Temos intenção suicida? Temos também. Temos suicidas consumados? Não tenha dúvida que sim. Muitas vezes alguns acidentes, tá? Podem representar a ocultação de um suicídio praticado, tá? Bom, seguindo para o final, me perguntam também, o suicídio é um pecado imperdoável? De onde vem essa ideia e como confrontá-la? Pessoal, a ideia de um pecado imperdoável tem traços bíblicos que diz que, 1 Coríntios, né, que aquele que destruir o templo do Senhor será destruído no final. Isso não implica só em suicídio, tá? Quem bebe, quem fuma, quem se coloca em risco, enfim, quem não trata, quem come demais gordura, quem come demais açúcar, tudo isso acaba sendo uma espécie de suicídio, né? De golpear. Lembrando que suicídio, a definição é matar-se, tá? Mas também golpear-se, tá? Se machucar. Então, só que esse é um suicídio que não é mortal, mas pode chegar a ser. Tá? Então, queridos, a ideia de que o pecado é imperdoável vem dessa interpretação litúrgica, tá? Que eu não aplico somente a quem comete suicídio, eu aplico a todos a que tem uma vida desregrada. Então, eu diria que não há pecado que seja imperdoável, perdoável, né? A não ser o pecado contra o Espírito Santo, tá ok? Todo pecado é perdoável, todo pecado tem a forma com a qual Jesus na cruz do Calvário pagou antecipadamente a nossa fatura, tá? Antes que eu comprasse qualquer coisa, o Espírito Santo já foi lá e o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, por ser justificação, ele já comprou o meu pecado mesmo antes de ser praticado, tá ok? Então, por isso que ele perdoa a toda a humanidade dali para frente. Óbvio, tem o livre-arbítrio, tem as escolhas, tem a moral, tem a ética, acima de tudo tem a espiritualidade. Então, eu devo fazer boas escolhas sempre, tá? Mas não há pecado que não seja perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo, tá? Supondo que alguém tenha cometido suicídio, essa pessoa poderá ser salva? Irmãos, eu não posso dizer porque não sou juiz, tá? Mas eu tenho certeza que temos um defensor, que é o próprio Filho de Deus, temos o advogado de defesa, tá? Que é o Espírito Santo, é o assessor de tudo isso, e temos um único acusador, que é o próprio adversário das nossas almas. Então, nesse julgamento que vai ter no trono branco, teremos todos ligados à ideologia do perdão, da graça, do amor, da regeneração, e temos somente um desse grupo, que é de fato aquele que é considerado o pai da mentira, preparado para enganar. Então, se você conhecer alguém que morreu por suicídio, entenda pela esperança de que o julgamento do trono branco ainda não aconteceu, e quando acontecer, esperamos nós que tenhamos uma boa surpresa, tá? Irmãos, e para terminar, eu tenho um texto de Isaías capítulo 35, verso 8, que é um texto que eu gosto muito, que eu aprecio muito, tanto pela questão de ser psicólogo, quanto a questão de ser teólogo e de ser filósofo. Eu encontro nesse versículo um lugar, uma base, um platô de reflexão muito importante. O texto de Isaías 35 diz o seguinte: e ali no final, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, tá? O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão esse caminho. Então, esse texto de Isaías, que é uma profecia messiânica, está falando do final dos tempos, né? Que o imundo, ou seja, aquele que não lavou suas vestes no sangue de Jesus, que não foi perdoado, tá? Ou porque não buscou esse perdão em Cristo Jesus, tá? Esses não entrarão nesse caminho, tá? Mas que os loucos, né? Aqueles que não têm racionalidade, aqueles que perderam a razão, esses não errarão o caminho de Deus. Então, eu quero pontuar aqui que uma pessoa que comete suicídio, ela está, sim, com alteração de consciência, portanto, no estado passivo de loucura, e pela impulsividade poderá cometer o suicídio. Então o convite é, tendo depressão, seja leve, moderada ou grave,
procure um profissional da saúde, procure o seu ministro para poder orientá-lo, ouça as palavras que vêm da parte de Deus, ou do cristianismo que você faz parte. Lembra que você pode ressignificar sua vida a cada momento, todas as coisas podem ser ressignificadas, nada é destinado, não há destino, nós podemos fazer a nossa história a cada dia, porque basta a cada dia o seu mal, amanhã é um outro dia e o outro dia é uma outra oportunidade para eu ressignificar o meu sofrimento, a minha angústia, a minha frustração, o meu divórcio, a minha dor, o meu desemprego, a minha superação de traumas. Amanhã é um outro dia. Confie que o outro dia Deus continua gerenciando a ele. Boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima vez.